Ah, ótimo, o pessoal está entrando, então vamos lá. Gente, eu mostrei para vocês ali, então, o que acontece quando a gente faz saneamento do processo para já começar a fase probatória, tá? Agora, existem casos que o juiz não consegue ir em frente. E neste momento do saneamento, ele vê que ele vai ter que parar o processo por ali. E aí, nesse caso, a gente chama de julgamento conforme o estado do processo. Por exemplo, quando se alega que faltou uma das condições da ação, na preliminar da contestação, e o juiz, o autor impugna, e o juiz, ao ver o processo, ele vê que, olha, realmente, falta uma das condições da ação aqui. Aí ele vai fazer o julgamento do processo sem resolução do mérito. Que é uma sentença, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? Então, quando ele vê que existe um vício no processo e que esse vício não pode ser sanado, ele vai parar o processo ali na fase de saneamento. Porque se tem um vício que não pode ser sanado, para que a gente vai continuar? Para que a gente vai produzir provas, gente? Para que eu vou gastar tempo e dinheiro produzindo provas se existe um vício que não pode ser sanado? Aquele processo está condenado a não servir para nada. Então, neste momento, o juiz já extingue o processo sem resolução do mérito e a gente nem passa para a fase probatória, tá? A mesma coisa se ele vê que o direito pleiteado para o autor está prescrito ou se já ocorreu a decadência. Se vê que existiu prescrição e decadência, gente, ele vai decretar a prescrição e a decadência, vai extinguir o processo com resolução do mérito, porque prescrição e decadência é pegadinha de prova. Ó, a hora que um professor ou a AB foi perguntar qual que é o tipo de extinção de processo, sem da extinção do processo, quando ocorre prescrição e decadência, pode saber que ele está a fim de ferrar a turma. Porque é pegadinha. Todo mundo acha que a prescrição e decadência são formas de extinção do processo. Todo mundo entrou, ótimo. Sem resolução do mérito. Quando, na verdade, é forma de extinção do processo com resolução do mérito. Tá? Então, se ele vê que existe um vício que não pode ser sanado, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Tá? Se ele vê que ocorreu prescrição e decadência, ele vai extinguir com resolução do mérito, tá? Também pode ser que neste momento ele homologue transação, renúncia ou reconhecimento da procedência do pedido. O que é uma transação? Acordo, gente. Qualquer momento do processo que as partes fizerem um acordo e juntarem aos autos, o juiz pode homologar e terminar o processo ali. Por quê? O maior interesse do judiciário é que as partes resolvam o processo de forma consensual, através de um acordo. Então, qualquer momento que elas fizerem um acordo e juntarem aos autos, o juiz pode homologar a transação. Tá? Nesse caso, vai ser extinção do processo com resolução do mérito. A renúncia é algo que é feito pelo autor. Tá? Se o autor, em algum momento do processo, renuncia ao direito que ele está pleiteando, o juiz pode homologar essa renúncia e também extinguir o processo com resolução do mérito. Tá? Como também o réu, na sua contestação, pode reconhecer a procedência do pedido. Não é muito comum o réu reconhecer a procedência do pedido. Mas sabe o que às vezes acontece? Por exemplo, ação de alimentos. Às vezes, o pai, eu estou falando pai assim, né? De forma geral. O pai oferece, olha, eu quero pagar R$1.000 de pensão. E a mãe fala, ok, aceito. Isso é reconhecer a procedência do pedido. E aí o juiz também extingue o processo com resolução do mérito. Por quê? Se é um acordo, se o autor está desistindo, está renunciando ao direito, ou se o réu concorda com o pedido, para que eu vou produzir prova, gente? Posso acabar com o processo ali. Isso chama julgamento conforme o estado do processo, tá? Alguma dúvida, gente? Deu para entender até aqui do que eu estou falando? De casos em que eu vou terminar com o processo na fase de saneamento, não vou passar para a fase probatória, porque não precisa. Ou porque existe algum vício, ou porque existe a prescrição e decadência, ou porque existe acordo, renúncia ou reconhecimento do direito. Ok, gente? Professor, Oi. quando o juiz, por exemplo, emenda
o processo da emenda à petição se chama decisão interlocutória. Nesse sentido aí, se o juiz decretar que o processo, né, ele não precisa da fase probatória, com ou sem resolução do mérito, tem algum nome essa decisão? Sentença. Como a decisão? Ah, entendi. Aí já é uma sentença mesmo, tipo, já finaliza ali o processo. Exatamente, Cecília. Vocês entenderam, gente, a pergunta da Cecília? Que ela foi importante. Sim, professora. Oi? Entendi. Tá? Ela está perguntando o seguinte: ocorreu esse julgamento conforme o estado do processo, seja porque tinha um vício e ele extinguiu sem resolução do mérito, ou porque teve prescrição, decadência, transação, renúncia e reconhecimento. Qual que é o ato que o juiz pratica? Sentença, acabou o processo ali. Morreu. Tá extinto o processo. Tá? É uma sentença. Boa pergunta. Cecília, mais alguma pergunta, gente? E aí, trabalhando inclusive com essa pergunta da Cecília, esse julgamento pode ser parcial ou total. Cecília, se ele for total, é uma sentença. Agora, gente, se ele for parcial, o processo vai continuar. E aí não é sentença, é decisão interlocutória. Então, imagina a seguinte situação, tá? A cabeça de você está fundindo agora, neste momento. Eu sei. Mas presta atenção aqui que vai ficar claro. A Ricardo Eletro negativou meu nome, indevidamente. Ajuizei uma ação. Obrigação de fazer, que é retirar o meu nome, a negativação do meu nome. E indenização por danos morais. A Ricardo Eletro, na contestação, reconhece que negativou errado. E fala que, ok, negativamos, já retiramos a negativação. Mas não concordamos em pagar a indenização por danos morais, porque isso aí é mero aborrecimento. Não dá dano moral, não. E eu falo, opa, dá sim, porque eu sei o que eu sofri. Então, a gente vai fazer prova agora sobre esse dano moral. Ou seja, o juiz vai fazer o julgamento conforme o estado do processo só de um pedido. O outro pedido vai continuar sendo discutido. Se é parcial, é uma decisão interlocutória, tá? E aí o recurso é agravo do instrumento. Agora, se for total, aí é uma sentença e o recurso vai ser apelação. Deu para entender, principalmente, Cecília? Você viu que é bem a sua pergunta? Aham, deu para entender sim, agora ficou claro. Ótimo. Agora a gente vai falar do julgamento antecipado do mérito. Gente, nesses dois casos, vou até mudar o share aqui só para mostrar um negócio para vocês. Nesses dois casos que eu falei, o processo está terminando aqui, ó. Tanto no julgamento, conforme o estado do processo que eu acabei de explicar, como no julgamento antecipado da lídica que eu vou explicar agora, o processo está terminando aqui, ó, na fase de saneamento. Por quê? Porque ele não precisa da produção probatória, tá? No julgamento conforme o estado do processo, é porque ele tem um vício que vai fazer com que o resto do processo seja inútil. Por isso eu estou terminando naquele momento. Agora, no julgamento antecipado, a questão é outra. O julgamento antecipado é o seguinte: a minha prova é só uma prova documental. E a prova documental, ela tem que ser juntada, vou até voltar de novo, pelo autor na inicial e pelo réu na contestação. Ou seja, chegou aqui na fase de saneamento, a prova documental já foi juntada. Qualquer documento, gente, que surja depois da inicial e da contestação, ele só pode se juntar aos autos se for documento novo. O autor não pode, tinha esquecido de juntar o documento no inicial, vou juntar agora. Toda prova documental, ela tem que ser feita na inicial ou na contestação. Não pode se deixar para depois. Logo, se a minha prova for só documental, é aqui, ó, faz saneamento. Então, vamos falar o seguinte. A faculdade ajuizou uma ação de cobrança contra a Aline. Viu, Aline? Falou que você não está pagando as mensalidades. A Aline tem todos os boletos pagos. É óbvio que aquilo ali foi um erro do sistema. Ela tem comprovante de pagamento de todos. Ela ajuda tudo na contestação. Aí a autora vai lá e fala assim, realmente, ela pagou mesmo, foi um erro do sistema. Precisa de audiência, gente?
Precisa ouvir testemunha para isso? Se já tem a prova documental que está falando que pagou? Não, professora, não precisa. Neste caso, o juiz vai falar que não precisa da fase probatória e já vai julgar o processo com as alegações e as provas documentais que estão naquele processo até aquele momento. Então, a gente chama de julgamento antecipado do mérito. Por quê? Porque o juiz vai julgar o mérito sem ter a perícia e a audiência. Por quê? Porque não precisa. Ele já tem todas as provas necessárias, tá? Esses casos, por exemplo, que eu dei o exemplo agora da Ricardo Eletro, por exemplo, de negativação indevida, é muito comum você não ter audiência. Por quê? O cara negativou teu nome indevidamente. Você vai lá e ajuiza a ação, prova que você pagou, e se ele não tiver uma prova mostrando que você tem outra dívida, acabou. Gente, nome negativado indevidamente, você juntou lá, né, o documento do Serasa mostrando que teu nome foi negativado. E o comprovante de pagamento não tem outra prova para fazer, não. Não precisa ouvir testemunha, não, né? E aí o juiz não passa para frente. Gente, se não precisar de perícia, não precisar ouvir depoimento das partes e nem das testemunhas, não precisa passar para a fase probatória. Eu posso fazer o julgamento antecipado somente com as provas documentais, tá? E sabe o que é interessante? Eu lembro disso quando eu comecei a advogar, um juiz me falou isso. Quando eu comecei a advogar, eu saía pedindo para produzir tudo quanto é prova, né? Porque você fica naquela ânsia. E um juiz me ensinou isso. Ele me chamou um dia no gabinete dele e falou assim: doutora, eu não preciso ouvir testemunha aqui, não. Eu já tenho aqui as provas documentais. E era um caso igual desse, sabe, Aline, de faculdade, que eu acabei de dar o exemplo para você, o seu exemplo. Ele falou assim: olha, doutora, eu já entendi aqui. Ok para mim. Por que você está insistindo em prova testemunhal? Ah, porque se ficar faltando... Ele falou, não tem. A sua prova testemunhal é o quê, cara? Você me juntou aqui o comprovante que ele pagou. Você vai chamar para testemunha quem? O caixa do banco para quem ele pagou? Aí ele falou, olha, nem sempre você precisa de prova testemunhal. E ela nem é a prova mais importante do processo, né? Até porque não existe hierarquia de provas. Então, gente, pensa nisso. Às vezes você prova somente por documentos. E aí não precisa passar para essa fase probatória. E lá no saneamento, o juiz pode fazer o julgamento antecipado da lide, tá? E, novamente, esse julgamento pode ser parcial ou total. Porque se eu tenho mais de um pedido e um está aprovado por documentos, o juiz pode julgar esse um e continuar o processo só pelo outro. Agora, este um que ele julgou no meio do processo, não vai ser uma sentença, vai ser uma decisão interlocutória. Porque eu não posso ter sentença parte 1 de um pedido e lá no final sentença parte 2 do outro pedido. A sentença tem que ser a última. E aí o primeiro vai ser decisão interlocutória, tá? Bom, quando que vai acontecer o julgamento antecipado do mérito total? Ocorre quando o juiz julga todo o mérito do processo, tá? E quando ele vai fazer isso? Quando não tem necessidade de outras provas, todas as provas constantes do processo são suficientes para a compreensão e julgamento, tá? E essas provas são as provas documentais, que são as únicas que são produzidas antes da fase probatória, tá? Ocorre quando o réu é revel e não há requerimento de provas. Ah, isso também acontece, gente. O réu é revel, ele não contestou. Que lembra que a gente já estudou isso. Revelia é não contestação. Revelia, gente, não é não ir na audiência. A gente falou isso. Se não for na audiência, é ato atentatório à dignidade da justiça, multa de 2%. Revelia é não contestação. O réu não contestou. Presume-se que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros. Eu não tenho certeza absoluta, mas presume-se. Se o autor não quiser mais produzir nenhuma prova, o juiz vai julgar daquele jeito, né? Eu tive um caso outro dia, tá? Olha que caso interessante. A minha cliente, ela foi criada por ela tem pai e mãe na certidão de nascimento, mas o pai e a mãe deixaram ela muito novinha com um casal. E esse casal criou ela e o irmão, tá? Criou mesmo, como pai e mãe, tá? Nós não adotaram, mas criaram. Antes desses pais que a criaram morrerem, eles adotaram o irmão. E logo depois morreram. Eles iam adotá-la.
Ela já estava até casada, mas eles... Não, o irmão também. Eles quiseram adotar eles depois de mais velhos. Eles fizeram um procedimento de um irmão e quando foram fazer do outro, eles morreram. E aí, o que ela quis? A maternidade e paternidade socioafetiva pós-mortem. Eu tive que pedir um reconhecimento de uma paternidade e de uma maternidade depois que as pessoas morreram. Porque ela fazia questão de ter o nome daquelas pessoas na certidão de nascimento dela e nos documentos, né? E aí eu juizei essa ação. Quem que ia ser o réu? O pai e a mãe dela já morreram. Esse casal também já morreu. O irmão. Porque isso pode entrar em questão de herança. Aí eu mandei citar o irmão dela. O irmão dela foi revel. Ele não fez nada. Aí o juiz falou, você quer produzir outras provas? E eu achei que a prova documental que eu tinha nos autos até aquele momento estava pouca. Então eu falei, sim, eu quero ouvir testemunha, né? E aí eu pedi para ouvir testemunha, e o juiz ouviu testemunha, as pessoas que conviveram com a família a vida inteira, que falaram que sim, que eles se apresentavam professoras da escola, sim, se apresentavam como os pais, achava até que era pai, não sabia que não era, que era adotado e tal. Para quê? Para provar. Mesmo ser réu, gente. Porque qual que foi meu medo? Que o juiz olhasse e falasse assim, ok, o réu é réu. Mas eu não tenho nada aqui que me prove realmente que esse casal criou ela. Então, eu precisava ter mais fundamento probatório. E aí eu pedi a produção de provas, mesmo o réu sendo réu. Mas isso não é comum. O comum é, o réu é réu? Não, tem que produzir mais provas. Porque presume-se que o que o autor falou é verdadeiro. Tá? Mas se você sentir, aí o juiz faz o julgamento antecipado da lide. Agora, se você sentir que o seu conjunto probatório é fraco, aí sim, peça a prova pericial ou a prova testemunhal, mesmo o réu sendo réu. Pode fazer isso, tá? Bom, e o julgamento antecipado do mérito parcial? Ou seja, eu tenho mais de um pedido, eu julgo um dos pedidos, tá? E o outro eu deixo para julgar depois. Aí sim eu vou produzir prova contra o outro. Quando eu tiver algum pedido que é incontroverso, né? Como no caso da negativação do nome com pedido de dano moral, né? Se eu falei que negativou o nome devidamente e a Ricardo Eletro falou, aham, negativei mesmo, mas não vou pagar a indenização por danos morais. O juiz pode julgar esse pedido de indenização, esse pedido de obrigação de fazer parcialmente, antecipadamente, e vai continuar somente com o pedido de indenização, tá? Mas é necessário que o pedido que vai ser julgado de forma parcial já esteja em condição de julgamento. Ou tenha a confissão da outra parte, como eram os pedidos incontroversos, ou já tenha a prova documental, tá? Ao julgar antecipadamente parte do mérito, o juiz profere uma decisão exauriente, a qual não se confunde com tutela provisória. Não é tutela antecipada. É julgamento antecipado. A tutela antecipada é aquela que ele dá no começo do processo e pode rever no final. Esse julgamento antecipado, não. Aquele pedido está julgado, não vai ser modificado. Eu vou continuar o processo para olhar outro pedido, tá? E aí é uma decisão interlocutória, né? Porque é um pedido parcial, foi uma decisão dada no meio do processo. Eu não tenho sentença parte 1 e depois sentença parte 2 emissão. Então, essa primeira decisão é uma decisão interlocutória que vai contra ela caber agravo de instrumento, tá? Essa decisão pode reconhecer a existência de uma obrigação líquida e ilíquida, né? Se for uma obrigação líquida, eu já posso começar, inclusive, a execução dela, tá? Se for ilíquida, a gente vai fazer liquidação de sentença. Mas execução e liquidação de sentença é algo que a gente vai estudar no próximo semestre. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso agora, tá? Aqui eu já falei da liquidação, também já falei da execução. Ok. Falei de tudo sobre o saneamento até aqui. Gente, vocês estão com dúvidas até aqui sobre o saneamento? Não, professora, tranquilo. Gente, a teoria das provas é uma matéria um pouco grandinha, sabe? Eu acho que vai ficar tarde a gente trabalhar com ela hoje. Vamos fazer o seguinte, porque... não, eu vou começar... Deixa eu ver aqui. Não, não vou, não. Não vai ser legal.
né? Não vai. Eu vou parar por aqui hoje. E aí, na próxima aula, eu falo da teoria geral das provas e já entro em algumas provas. A gente já começa a ver as provas. Ok, gente? Ok. Dúvidas? Ok, professora. A VA3 vai ser uma petição inicial, tá? E a VA3 vai ser uma petição inicial. E a VA4 vai ser um estudo dirigido. Eu já vou colocar a VA3 no sistema para vocês, porque vocês vão me entregá-la no dia 8, daqui a 2 semanas, tá? Então, eu vou colocar essa semana para vocês. Se eu esquecer, vocês me chamam lá no WhatsApp, me pedem para lembrar disso, pelo amor de Deus, viu, gente? É uma petição inicial. E a gente fez uma petição inicial juntos, vocês lembram? Sim. E eu vou colocar, inclusive na VA3, eu vou colocar esse modelo de petição inicial. Vocês lembram que quando eu fui dando aula de petição inicial, eu fui fazendo o modelo junto com vocês? Sim. Eu vou colocar esse modelo junto com a VA3, para vocês fazerem a VA3 em cima desse modelo, ok? Ok, professora. Então tá bom, gente, vou parar a gravação.